Bem, muito bom dia a todos. É com grande prazer que nós iniciamos hoje um novo tema na nossa série Web Café da Academia Finatec, da Finatec. E hoje é um tema bastante diferente dos outros dois temas, e nós agora voamos lá para a Mata Atlântica, para a Serra da Mantiqueira, e para fazermos uma grande discussão, uma grande conversa sobre esse projeto que é gerenciado pela Finatec, Conexão Mata Atlântica. Nós hoje vamos ter aqui a honra de recebermos 4 grandes palestrantes, ilustres doutores aqui, especialistas nos temas sobre a Mata Atlântica, sobre todos os seus ciclos produtivos, suas partes. Estamos recebendo a doutora em Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a doutora Marie Ikemoto, mestre em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Gama Filho e bióloga pela Fluminense, pela Universidade Federal Fluminense. Ela é atualmente a coordenadora geral do projeto Conexão Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro e gerente de gestão do território e informações geoespaciais da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas do INEA. Também o Dr. Marcelo Costa, especialista em engenharia de irrigação pela UFV, ABEAS, em geoprocessamento, formado em geoprocessamento pelo UFRJ e engenheiro agrônomo pela Rural do Rio de Janeiro. E agradeço a vocês. Se vocês já gostaram, já deem o seu like no nosso site, inscrevam-se para receberem comunicados dos próximos Web Cafés, da continuação dessa série, para terem acesso a todas as outras discussões anteriores. E eu passo direto a palavra para a professora Marie, para a doutora Marie Ikemoto, para justamente ela começar toda essa conversa que eu tenho certeza será bastante interessante, instigante e permitirá a vocês todos ter uma outra visão desse nosso grande país. Obrigada, professor Armando. Bom dia ao senhor, bom dia a todos os nossos parceiros que estão aqui, participando também desse aqui, que é o Conexão Mata Atlântica, relembrar a importância da Mata Atlântica, né? Então, que ela é um bioma muito importante, muitas poucas pessoas sabem, mas ela é um bioma, inclusive, que tem maior biodiversidade do que a floresta amazônica. Então, eles financiam esse projeto para que a gente proteja esse bioma tão importante, né? Então, daí que surge, né? Então, a gente tem como financiador o Fundo Global do Ambiente, né? E através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aí por isso está viabilizando essa ação. Então, dizer primeiro que o mundo reconhece a importância da Mata Atlântica e é importante que a gente relembre sempre disso. E daí falar um pouco também que a Mata Atlântica ela não é só do interesse de ambientalistas e daqueles que têm paixão pelo tema, ela afeta diretamente a nossa vida. Então, dizer que 70% da população depende da Mata Atlântica, onde está concentrada a maior parte da população aqui do Brasil, e ela provê uma série de serviços. Então, é essa floresta, esse bioma que protege nossas encostas, ela atua na prevenção de enchentes, ela atua também na produção de madeira, de fibras, medicamentos, na regulação do clima, então amenizando esses eventos que cada vez estão mais frequentes, né, que são as estiagens e as inundações, e também importante para regular a oferta de água para a população, a indústria, a agricultura. Então, acho que ressaltar isso também, que ela é fundamental para todos nós. E aí, falar um pouco dos nossos desafios, né? Então, queria também, assim, passar um pouco para o Marcelo, falar também junto comigo, quais são os desafios, não só ambientais, mas como econômicos no estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista do meio ambiente e da agricultura. Então, Marcelo, não sei se você quer falar um pouco, eu também vou falando, para a gente conversar essa conversa. Posso, Maria? Eu acho que um desafio que é muito
claro, né, a gente repete sempre em todas as oportunidades, essa aproximação, né, entre órgãos ambientais, órgãos que trabalham com desenvolvimento rural, como nós da Emater, da Secretaria de Agricultura, e com os agricultores, né, suas comunidades e suas organizações. Então, esse eu acho que é um ponto, né, é um desafio que a gente pode já trazer aqui, mas eu acho que todo mundo já espera isso, né? A gente tem falado muito em todas as oportunidades, né? E um outro grande desafio, eu queria só colocar mais dois assim para a gente avançar na discussão, né? Então, o outro desafio e que o projeto endereça, né, é procurar dar formas, né, que os agricultores, que o produtor rural consiga conciliar, né, preservação ambiental na propriedade com as necessidades econômicas dele, né? Então, esse é um outro ponto. E eu acho que é importante também a gente trazer aqui logo no início, né, para a gente conversar e discutir, um ponto que está ligado à biodiversidade, né, que também é bastante complexo e que o projeto tenta endereçar também e tem já resultados nessa área, que é você, olhando essas necessidades, né, você tentar fazer arranjos que promovam, né, conexão, né? Então é até o nome do projeto, mas você conectar fragmentos, né? Especialmente a gente nesse projeto tem duas áreas assim com características distintas, né? O sul do estado, noroeste do estado. Então no sul, apesar de toda a degradação ambiental, a gente ainda encontra muitas áreas contínuas, né, que facilita um pouco, até já que já vem sendo apoiada há anos, né, ligadas a problemas hídricos, né, a grandes reservatórios e tudo mais. No Noroeste, né, a gente tem, e vocês estão vendo isso lá, né, e todo o trabalho de geoprocessamento, né, que o projeto faz, a gente vê a grande fragmentação. Você tem muitos fragmentos e que até um certo ponto não eram reconhecidos. A importância, né, ecológica deles é difícil de ter um reconhecimento. A gente mais recentemente está tendo uma valorização, né, tanto desses fragmentos, da importância, né, biológica e ecológica deles, e quanto apontando para essa necessidade de trabalhar, de tentar conectar esses fragmentos. A gente, do setor rural, a gente notava que já havia uma certa desistência quanto a isso lá na região noroeste, né? Então eu vejo esse projeto muito importante porque ele está revendo isso, né? Então o projeto tem uma base lá no município de Italva, que no noroeste do estado, um município importante, um município que tem um exemplo assim muito forte do trabalho da Emater, da secretaria e de um projeto anterior, tanto com o apoio do GEF, né, o Rio Rural GEF, depois o Rio Rural BIRD, e que trabalharam com essa visão também, e lá tem muitos resultados de organização rural, e que aí traz essa possibilidade que é quase impossível de você fazer que pequenos agricultores possam se organizar e possam enxergar o vizinho e enxergar a importância de conexão, né, de fazer conexão dos pequenos fragmentos que eles têm, ou até que não tem, né? O Gilberto vai falar daqui a pouco, tem propriedades que não têm mais fragmentos e estão sendo restauradas, né? Então está em processo de restauração mesmo. Sim. Então são esses 3 pontos que eu queria trazer para a gente poder discutir aí durante essa oportunidade que a gente tem, né? Não, bacana, Marcelo. Eu queria complementar também que você falou, assim, passando até um panorama, porque a gente acabou de lançar, faz 1 mês e meio, né, o mapeamento, né, da situação hoje do nosso estado, que foi realizado pelo INEA, né, referente ao ano de 2018. Então, se você perguntasse assim, se a gente pudesse voar bem alto e ver todo o estado do Rio de Janeiro, o que a gente veria, né?
Então, assim, primeiro a gente veria que o nosso estado é muito grande. A gente tem uma área de quase 4,3 milhões de hectares, ou seja, isso, isso dá mais ou menos uns 4,3 milhões de campos de futebol. Só que desse território enorme todo, a gente tem 50% é a área de pastagem. A gente viria, então, muitas pastagens, né, no nosso estado. E os outros 30% é vegetação nativa. Então, assim, nosso estado ainda tem um bom percentual de floresta, mas como você falou, Marcelo, nosso desafio é que essa floresta não está distribuída de forma homogênea no estado. Ela está concentrada em algumas áreas, então principalmente ali na Costa Verde, na parte mais sul, e concentrada também naquela cadeia central, né, de montanhosa, né, que pega ali a Serra dos Órgãos, e então ela está muito concentrada em algumas regiões, e outras têm muita assim, déficit mesmo de cobertura, como você bem falou, o norte do estado tem menos de 10% de cobertura florestal. Né? O Médio Paraíba também tem um certo déficit. Então, a gente está falando aqui de um desafio que é conseguir trazer um mínimo de preservação e de florestas para que elas possam prover esses serviços tão importantes, né? Principalmente algumas regiões do estado que têm esse déficit. E aí, não só falando em porções do território no nosso estado, falando também em relação a corpos hídricos, né? Então, hoje a gente fala que a água ela é tão importante e a gente depende dela, né? Se você for perguntar hoje qual o valor da água e o valor do diamante, né? Em termos, assim, o diamante ele tem um valor muito alto, mas o quanto a gente realmente depende, a importância daquilo. Então, a gente às vezes não dá muito valor para a água, mas a água é um bem fundamental, ela é fundamental para o desenvolvimento das nossas cidades, para a nossa vida, para a agricultura, para a sociedade. E aí a gente, quando fala disso, nossos corpos hídricos, os principais rios têm menos de 10% de cobertura florestal. Então, a gente realmente tem um desafio muito grande aqui de recuperar essas áreas que têm ainda esse déficit muito grande, e também de proteger os nossos corpos hídricos, né? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E aí falar um pouco da importância dos imóveis rurais e por que o produtor rural é um parceiro tão fundamental nessa história. Então, aqui no Rio, 50% das nossas florestas, elas estão em unidades de conservação e a outra metade estão fora de unidade de conservação, em propriedades privadas e imóveis rurais. Então, 50% da mata que ainda tem são agricultores que estão preservando e contribuindo com a gente. E a gente também tem um desafio de trazer pelo menos 80% dos imóveis rurais hoje no estado, que dá algo em torno de 34 mil imóveis, eles têm uma demanda dentro do cadastro ambiental rural de recuperar áreas dentro da sua propriedade. Então, a gente tem um desafio muito grande, então a gente entende que o proprietário rural é fundamental na conservação ambiental aqui do estado do Rio de Janeiro, então ele é um parceiro que a gente tem que trazer e estar junto, e aí, como você falou, Marcela, essa parceria entre meio ambiente e agricultura, ela é fundamental, né? Então, o nosso projeto, ele traz um pouco, assim, a resposta para esses desafios, né? Então, como é que a gente traz o produtor, a gente consegue desenvolver tanto trazer desenvolvimento rural sustentável na propriedade, quanto a gente consegue também auxiliar ele a fazer a sua adequação ambiental e também nos ajuda a enfrentar esses desafios e problemas que nós temos, né, para enfrentar no estado, como é que a gente consegue recuperar, né, preservar os nossos corpos hídricos e conseguir superar esse passivo, porque a gente, hoje, há 10 anos, mais ou menos, desde 2010, o estado do Rio não tem mais grandes perdas de Mata Atlântica. A gente tem conseguido manter estável 30% dessa cobertura florestal, que já é um avanço. Isso reflete o quanto a nossa sociedade tem evoluído e tem se conscientizado da importância da floresta. Mas a gente tem um passivo muito grande, como eu falei, para conseguir superar. Então, acho que dentro desse sentido, aí já queria, né, puxar um pouco a nossa conversa sobre dos caminhos e soluções para a gente conseguir superar, né, esses desafios. Então, como a gente está falando, né, Marcelo, a gente concebeu junto esse projeto, né, o IMEA, a Secretaria de Agricultura, através da Emater, para a gente conseguir superar esses desafios que existem, né, focando na bacia do Rio Paraíba do Sul. E aí, falar um pouco do que a gente está fazendo, né? Você trouxe alguns elementos, então a gente hoje, para superar esse desafio, sai um pouco da lógica tradicional de punição, de comando e controle, que o órgão ambiental tinha, e trabalha em parceria com a agricultura em uma lógica de incentivo, assistência técnica e orientação.
né? Então, que a gente consegue, a gente deve atuar também dessa forma para conseguir superar esses desafios. Então, o mecanismo principal é o pagamento por serviços ambientais, né? Então, a gente reconhece quem quer se adequar, a gente reconhece quem já está conservando e a gente dá ajuda para esse produtor ele poder continuar preservando e também poder vir a nos auxiliar ainda mais. A gente dá assistência técnica, então acho que isso é fundamental, né, Marcelo, falar um pouco disso, porque, enfim, esse é parte essencial desse trabalho. E, enfim, acho que um diferencial, não sei se você quer falar um pouco do nosso projeto, é que a gente tem essa ideia que surgiu de vocês, né, um aprendizado do Programa Rio Rural, que o valor que o PSA, que a gente dá, né, para o produtor, diferente de outros projetos, que é livre a utilização, aqui nesse caso a gente direciona, né, a aplicação desse recurso. Então, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, para poder falar um pouco das inovações agora, nossas soluções para conseguir, né, avançar. Isso também um comentário rápido, acho que vale a pena a gente falar da ideia, né? Mas é de você incentivar o agricultor, ter o projeto poder incentivar, né, o produtor rural para que ele faça a preservação, né? Ele tem recursos disponíveis para preservação ambiental e, ao mesmo tempo, ele se compromete, ele recebe recursos também, né? Ele é incentivado a receber um recurso extra, né? Que a gente chama de salto tecnológico no projeto, em que ele procura garantir a sustentabilidade econômica desse agricultor. A ideia é que ele saia, a gente trabalha muito, né? O perfil desses agricultores são agricultores familiares, né? A Maria citou no uso da terra aqui do estado, né, a grande quantidade de pastagem, e se a gente for detalhar isso, a maior parte dessas pastagens são pastos degradados, né, em sistemas com uma sustentabilidade assim de médio, de longo prazo muito comprometida, né? A gente encontra você tem rebanhos assim muito ruins, né? A produtividade baixa, isso é muito comum, é muito limitado. Você tem muitas limitações na produção, né? Mas essas famílias estão lá, estão sobrevivendo, estão se mantendo, né? Então o projeto não tenta só chegar e convencer o agricultor, ter um acordo, né, com o produtor para que ele preserve uma área, né, só com o discurso que ele vai garantir maior biodiversidade e água, né? O da água até é mais fácil, principalmente, né, com os eventos que a gente tem passado e com o histórico lá da região noroeste, de estiagens, né, frequentes. Mas o projeto procura mudar esse perfil, né, do produtor. Eu estou falando produtor porque pode ser pecuarista, né, o agricultor, né? Então, o projeto entra com salto tecnológico para que ele possa ter um investimento, né, um pouco maior em algum item, tanto de forma individual ou conversando com os vizinhos para que seja, por exemplo, alguma coisa ligado, né, a um laticínio, a um processamento de leite, né, a uma qualificação a ter, né, uma maior rentabilidade, mas o projeto procura garantir que ele saia desse ciclo, né, decadente, e que ele não passe a ter pressão econômica sobre uma área que ele acabou de preservar depois de alguns anos, né? Então, essa é um conceito, né, que o projeto trabalha do salto tecnológico. Você entra com melhorias ambientais, né, junto com um incentivo para que ele mude o perfil econômico dele, para que ele saia um pouco desse ciclo. Tá? Eu acho que essa também é uma ideia para a gente trazer aqui, bem de formas gerais, né? Mas para começar a discutir. Eu acho uma grande inovação e uma grande oportunidade, né, para o projeto e para os beneficiários. Eu queria até complementar o que você está falando, Marcelo, porque acho que a gente da Secretaria assim, do Instituto Estadual do Ambiente também começou a enxergar que era importante trabalhar, como você falou, esses dois eixos, então, na verdade, três, né? A gente não basta só trabalhar a sustentabilidade ambiental,
da propriedade rural, se a gente também não trabalha de forma integrada a melhoria da qualidade de vida e também da sustentabilidade econômica, né, das propriedades, né? Então, como você está falando, se a gente consegue promover com essas ações integradas, né, de políticas públicas, que a gente consiga tanto trazer um ganho ambiental, trazendo mais sustentabilidade às áreas produtivas, e por outro, a gente também aumenta a renda, que como você falou, se é 50% quase do território nosso, de pastagens, de baixo rendimento, e com uma condição ambiental ruim, a gente consegue melhorar essa condição ambiental e consegue melhorar a condição também produtiva, a gente está falando de uma mudança de paisagem muito grande. Então, a gente acredita, né, muito que é fundamental trabalhar nesse eixo, então, por isso, esse projeto traz essa inovação, como você falou, e isso só foi possível porque a gente, cada vez mais, para enfrentar os desafios que a gente está vivendo hoje, a gente precisa trabalhar de forma integrada, né, a gente tem que buscar sinergia entre as diferentes políticas públicas, e daí, eu acho que reforçar bem isso, que eu acho que isso é o primeiro projeto que a gente está trabalhando de forma integrada realmente entre a Secretaria de Estado do Ambiente, Sustentabilidade e a Secretaria de Agricultura. Então, acho que é isso, essa inovação que a gente está trazendo aqui é resultado desse esforço. E o segundo também ponto que eu queria destacar, né, é que, então, por isso, a gente é o único projeto hoje no Estado que paga hoje para converter essas pastagens degradadas para sistemas produtivos, também produtivos, mas que trazem mais sustentabilidade. Então, sistemas agroflorestais e silvopastoris. Isso é um diferencial. A gente não tinha esse tipo de projeto antes de PSA. Os PSAs, tradicionalmente, aqui no estado, pagam só para conservação e restauração ecológica. Então, com uma visão assim, muito ambientalista, né, que é importante também, mas o nosso também traz esse outro componente para paisagens produtivas. Então, trazendo um conceito de agroecossistema. Então, a gente está mudando a nossa forma de ver, e isso graças a esse diálogo que a gente tem com vocês, né? E eu acho que um outro ponto, Marcelo, também que é legal destacar, que também por conta dessa nossa parceria, é que a gente enxerga que é fundamental valorizar o fortalecimento da organização comunitária e desse coletivo. Então, hoje, a gente também passa a reconhecer em projetos de PSA e pagar mais para projetos grupais, né? Então, isso é uma coisa que para a gente foi também uma inovação, né? Então, quem faz um grupo para conectar fragmentos, ou então, seja, grupais em relação a uma proposta de conservação, restauração, conversão produtiva, então são propriedades limítrofes, né? E a gente está pagando mais, porque é um grupo que está promovendo uma conectividade na paisagem, e também para aquele grupo que também está se unindo para fazer um investimento, pegando seu PSA e investindo num investimento que é coletivo, né? Então, não sei se você quer falar um pouco também desse ponto que é bem importante, né? Que é essa parte do fortalecimento comunitário, que também foi algo que a gente trouxe como um aspecto positivo, aprendizado do Programa Rio Rural, que trouxe para a lógica do PSA, né? Então, acho que são os principais assim, pontos de inovação que a gente está falando dentro do projeto. Também um comentário sobre isso, eu acho que já vem desde o início, diante da execução, né? Antes do início da execução, quando se estava trabalhando, né? Aprimorando os critérios para priorizar as áreas foco do projeto, né? Então, essa visão entrou nas discussões, né, de organização rural. E a gente teve alguns embates assim, bem legais, né, entre o desenvolvimento rural, né, e a área ambiental, e acabou tendo chegou-se a um consenso, né? Eu citei o município de Italva, né, há pouco. E lá é um exemplo, é um município extremamente com um problema de degradação de terras, né, em que nós lá da Emater, Secretaria de Agricultura, nas discussões iniciais, não conseguimos convencer, né, o INEA de que seria importante trabalhar lá. Mas com os debates e tudo, né, se viu a importância. Lá é um dos municípios, é um exemplo em organização rural, em organização de agricultores, e a gente conseguiu demonstrar, e houve a sensibilidade, né, por parte do INEA, de apostar na organização rural num município com muita degradação. Ele estava fora do limite assim, das áreas prioritárias do projeto inicialmente, estava ao lado de um município que você tem unidade de conservação, né, grande, né, e então os pesos todos,
né, das simulações apontavam esse município e nós começamos a insistir, tem que dar um peso também para a organização rural, né? Então, isso foi revisto, foi discutido, né, analisado, e aí Italva e alguns outros lugares com o peso da organização rural passaram a ser considerados também, né? E hoje a gente está colhendo esses frutos, né? Está vendo resultados em locais, como eu disse inicialmente, assim, que estavam nessa questão, acho que já havia desistido, né? De alguns municípios, como de algumas micro-regiões, vamos dizer assim, como essa. Esse é um ponto importante. Tem um outro, Maria, eu vou aproveitar para falar, né? Você falou há pouco, assim, no meio da fala, mas uma outra coisa interessante do projeto é a governança, né? Então, essa questão de parceria da área rural, né? Desenvolvimento rural, Secretaria de Agricultura com Secretaria de Ambiente, a gente já passou por mudança de governo, várias mudanças de gestores. A gente sempre tem que defender, né, os conceitos do projeto, defender como o projeto tá funcionando, com muita desconfiança. Sempre que tem mudança, né, os gestores, né, às vezes os secretários, eles ainda vêm com essa ideia que não dá para trabalhar junto. E o projeto convence essas pessoas, a gente vai ampliando, né, essa cadeia de parceiros do projeto. Então, esse é um outro ponto aqui muito legal desse projeto, que a gente já passou por mudança de governo, assim, né, com linhas bastante diferentes, várias mudanças no comando da Secretaria de Agricultura, da Emater, na Secretaria de Ambiente. A gente faz o nosso trabalho, né, e sempre tem tido sucesso no convencimento, né, dos gestores, né, e isso é outro ponto legal também do projeto. Sim. Marcela, assim, queria também aproveitar que você falou isso, né, que foi um bom ponto que você lembrou, é que, de fato, antes, né, no nosso mapa de priorização, esse componente na mobilização social, do potencial de mobilização social, a gente não era capaz de conseguir enxergar, ou a gente não tinha esse conhecimento, né, e a partir também dessa conversa com vocês, a gente começou a conseguir mapear isso, entender, e considerar isso como uma informação importante para nortear os projetos de PSA. Porque, de fato, quando você tem uma comunidade que já está capacitada, mobilizada e que já tem uma predisposição maior para aderir a esses projetos, isso é também um fator de potencialidade, né, para os projetos de PSA. Então, isso é importante, é fundamental que seja considerado, ainda mais se tiver esse histórico de atuação, como vocês já atuavam, e também a gente consiga mapear isso, identificar para isso entrar também como um critério de análise. E aí também destacar que o município de Italva, num primeiro momento, ele não apareceu como área prioritária do ponto de que a gente chama de, em função da percentual de cobertura florestal, mas ele entrou como prioritário em relação à biodiversidade, porque lá é um município que tem ocorrência de espécies endêmicas da flora. Então, ele entrou depois também, porque a gente teve esse estudo do estado que apontou que, curiosamente, apesar de ter baixa cobertura florestal, lá tem ocorrência de espécies que só tem lá, endêmicas e ameaçadas. Então, também é importante nesse sentido. Eu queria, como também, para poder já a gente avançando no debate, queria trazer e falar um pouquinho dos resultados que a gente tem hoje, né? Agradecer também que esse resultado que a gente tem é o esforço de toda uma equipe que trabalha no projeto. Então, equipe da Finatec Central aí que fica e que viabiliza que a gente consiga ter uma boa execução, que a parte também que a gente chama de administrativa e de execução é importante. Então, a gente tem um apoio muito bom dessa equipe da Finatec. Agradecer a todos da equipe, agradecer a nossa equipe aqui que fica no Rio de Janeiro, que o Gilberto representa aí como coordenador. É uma equipe muito dedicada, então a gente consegue ter um bom resultado porque tem uma equipe que acredita nessa ideia do projeto, e também, né, isso, a dedicação também nossa aí da equipe da Emater Rio, a nossa equipe também do INEA, todo mundo muito engajado. E falar um pouco que a gente hoje já lançou, então, 2 editais de PSA, um em 2018, um em 2019, e esse de 2019, ele foi recém agora concluído, processo seletivo, então a gente vai chegar a quase 300
produtores que estão participando com a gente dentro desses projetos, são 286 especificamente, mas são quase 300, e a gente está falando de uma área que a gente está transformando essas áreas, a gente está falando de uma área de 2.800 hectares aproximadamente, ou seja, quase 2.800 campos de futebol que a gente está promovendo ou a conservação de floresta, ou a restauração em si, ou a conversão dessas pastagens em sistemas pastoris e agroflorestais. Então, são 1.700 hectares de conservação agora, 370 aproximadamente de restauração e 710 aproximadamente de conversão. E aí, destacar que esses 710 de conversão, acho que foi um grande desafio, porque é isso, se a gente perguntar no estado, quantos produtores hoje adotam sistemas agroflorestais e silvopastoris, nessa região onde a gente trabalhava, eram poucos. Então, acho que a gente conseguiu ter um salto tanto de difusão, capacitação, que a gente fez vários eventos de dias de campo, unidades demonstrativas, e com o edital, que incentivou bastante isso, a gente conseguiu esse número aí bem expressivo. 700 hectares não é pouco de conversão. A gente mesmo se surpreendeu aí com o resultado, né, Gilberto? Que foi um resultado muito bom, e assim, a nossa equipe também foi uma surpresa muito grande, e acho que isso é resultado também do fato da gente ter percebido que tinha alguns gargalos no primeiro edital, então a gente viu que se a gente não fizesse capacitação, bastante capacitação, que as pessoas não entenderiam o que são esses sistemas e não participariam nos editais, e a gente também tinha que superar um ponto inicial, que tem que ter um investimento inicial para implantar esse sistema. Então a gente trouxe um PSA, apoio financeiro, para puxar vamos dizer assim, essa etapa inicial, mas o produtor também entra com a sua contrapartida, porque a gente financia uma parte do projeto, né? Então ele também, como é um sistema que gera renda, ele também tem um compromisso dele, né? Ele também entra com recursos e com o esforço dele para executar. Isso diminui o custo, né, da conversão, e a gente também está vendo que é atrativo. Então, eu acho que foi um resultado muito interessante esse caso que a gente teve do segundo edital. E aí falar também um pouquinho dos nossos valores, que eu sei que sempre é uma dúvida que surge, né, quanto que a gente está pagando. Então a gente paga aí por contrato, né, no mínimo R$ 1.200, dependendo também do atingimento de certos critérios, e no máximo 20 mil por contrato. E o que a gente está pagando por hectare está variando entre R$ 120 o hectare, no mínimo, dependendo de qual é a prática, o tipo de área, como que é o manejo, e até R$ 810 no máximo, por hectare. Né? Então, assim, falando de valores gerais, que eu acho que são as dúvidas, e aí, Marcelo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas que aí queria também, às vezes a gente falando assim, que não dá para entender toda a complexidade do projeto. A gente tem um vídeo que imagens mostram muito, com depoimentos de produtores também, e a gente vai ter a fala aí também de quem está na ponta executando, que é o Gilberto, o Zé Ferreira, que é o produtor que está participando, então trazer essas diferentes óticas também sobre o projeto. Então, se você quiser complementar essa fala, em seguida a gente passa o vídeo do projeto. Então, você quer falar alguma coisa mais, complementar? Bem encaminhado, a gente podia passar para os vídeos e para eles aí, eu acho importantíssimo ouvi-los. Tá bom. Então, a gente agora vai passar o vídeo 1, né, que é o vídeo mini documentário do projeto. A harmonia e o respeito à biodiversidade prevalecem. O equilíbrio entre a produção e a natureza é a verdadeira missão desses guardiões, os produtores rurais. Trabalhadores dedicados que nos ensinam a preservar o nosso bem mais valioso, a Mata Atlântica. Eu me criei vendo meu pai preservar, então aquilo já ficou na criação, né? A partir de que eu pude adquirir uma propriedade e que nela existe a mata até hoje, e ela é intocável. Hoje é uma RPPN, está registrada, eu posso vendê-la, que ela não deixa de ser RPPN, ela tem que ser preservada. Os projetos vêm para dar condição para a gente trabalhar e produzir. E para mim é muito importante o apoio da Conexão Mata Atlântica. Vai nos trazer mudas para nós aumentarmos o plantio em área
que ainda não é preservada. A gente conseguiu fazer um projeto, a obra do Galpão, para produzir queijo, vinho de frutas, carne na lata, torresmo, produtos derivados da apicultura e muitas coisas mais. Nós tivemos a ajuda da Conexão Mata Atlântica. Aqui, olha só que tem nada que substitui isso, não. Isso para mim é uma benção. O Sr. Zé de Almeida é um dos 164 produtores rurais reconhecidos como prestadores de serviços ambientais pelo projeto Conexão Mata Atlântica no Rio de Janeiro, executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, do Instituto Estadual do Ambiente e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, com recursos do Fundo Global do Ambiente, por meio do Banco Interamericano do Desenvolvimento. O pagamento de serviços ambientais, ele é um instrumento que reconhece os proprietários rurais que promovem a conservação e a recuperação de suas nascentes, matas ciliares, encostas e adotam práticas produtivas sustentáveis. Com isso, eles promovem benefícios para toda a sociedade e o PSA é um reconhecimento da sociedade pelos serviços prestados por esses proprietários rurais. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, as áreas de atuação do projeto foram selecionadas considerando critérios ambientais e socioeconômicos e os resultados positivos do Programa Rio Rural. O objetivo do projeto Conexão Mata Atlântica é promover a recuperação dos serviços de biodiversidade e carbono na bacia do Rio Paraíba do Sul. É uma das principais bacias hidrográficas do Brasil e representa 10% da produção nacional. O proprietário rural, basicamente, precisa comprovar a posse da sua área, ter a sua documentação em dia e estar executando práticas que o projeto reconhece e premia. Então são 3 práticas elegíveis. Então ele pode conservar florestas já existentes na sua propriedade, ele pode trabalhar a recuperação de áreas, o reflorestamento de áreas importantes, nascentes, matas ciliares, ou ele pode também trabalhar a conversão produtiva, incluindo árvores nos sistemas produtivos. Com isso, ele vai fazer sistemas agroflorestais ou silvopastoris. Cada proprietário tem um perfil de projeto, então o valor está variando de acordo com o perfil do agricultor, de acordo com a prática que ele executa. E o tamanho dessas áreas interfere muito. Reflorestar e aumentar a área de mata, recompor mata ciliar. Quando criança era meu maior sonho. Você olha na natureza e a natureza ela é múltipla, né? Então, instintivamente, eu acho que eu quis fazer isso. Imitar os processos da natureza. Então, eu fui plantando tudo que me chegou às mãos. Frutas nativas, flores. Só que em 2016, eu conheci a agricultura sintrópica. Então, eu encontrei um eco dentro de tudo aquilo que eu pensava, de forma sistematizada. Tudo isso plantado, consorciado em um sistema sintrópico e agroflorestal. Eu acho que em torno de 40% da minha propriedade é preservado, porque tem a mata que já existia, e com o projeto Rio Rural e com os meus próprios recursos, eu aumentei essas áreas e agora estou colhendo os frutos disso através da Conexão Mata Atlântica. Com esses recursos do PSA, eu pretendo implantar um sistema de irrigação, que aí eu poderei produzir mais e melhor. E uma parte vai ser desenvolvida numa região de passagem que é bem degradada. Nós vamos sentar linhas de árvores no processo de silvopastoria. Todo o recurso recebido pelo proprietário dentro do projeto tem que ser investido para o salto tecnológico da propriedade dele. Ou seja, pensando sempre na viabilidade, na melhoria do negócio. E isso gera sustentabilidade, viabilidade para a propriedade rural. O pessoal pegou firme com a gente, orientou, incentivou. O incentivo foi uma das coisas principais que veio da Mata Atlântica. Então, o benefício foi os maquinários, né? E principalmente o fato principal da gente preservar a mata e as nascentes, né? A gente conseguiu cercar algumas nascentes, proteger alguma parte da Mata Atlântica. O agricultor familiar, ele pensa na terra para os filhos, sabe? Para os netos, para a descendência, né? Algo que realmente vai ficar. E respeitando a natureza, o meio ambiente. Então, aqui é só o começo, né? Eu creio que através do nosso trabalho aqui,
As outras pessoas vão vendo a diferença do que era e o que é agora e também assim, se estimular a também fazer o mesmo trabalho. Como a palha da taboa, planta que nasce livremente em brejos, Dona Elza produz bolsas e cestas vendidas na cidade. Um produto sustentável, feito com matéria-prima da biodiversidade da Mata Atlântica que ajudou Dona Elza a criar os 9 filhos. Tem 45 anos que eu trabalho com isso, com taboa. Quando a gente veio para cá, só tinha mesmo pasto só, essas aves, essas coisas. Assim, depois que a gente veio para cá foi que... Mas era só essa pastagem baixinha, não tinha nada. Plantamos uma lavoura aqui em cima, aquele baixadão no alto. Passamos muito sufoco aqui, mas a gente teve vitória. Do projeto Mata Atlântica a gente vai comprar esse insumo, né, que é o adubo orgânico e o super simples, o de cobertura, essas coisas assim, já está dentro desse projeto. E ele vai me ajudar que eu vou ampliar a plantação de cana para tratar do gado. Nisso aí que vai me ajudar. E a parte da proteção das nascentes, né? Vai ajudar porque eu preciso da água para as plantas, né? Para os bichos, para os animais, essas coisas assim. Aqui são 2 nascentes. Tem mais de 20 anos que a gente protegeu ela. Já uma cerca de cada lado. No início a gente não tinha noção disso, né? Até porque 15, 20 anos atrás você não via essa falta d'água, você não via esse tempo, passava sem chuva, essas coisas assim, a gente achava que estava tudo a partir de uns 10 anos para cá, ou até menos um pouco, em 6 anos que a gente viu. Aqui passou uma seca aqui que não tinha nada, praticamente secou tudo, aí que a gente começou. A gente podia ter feito isso antes, né? Mas não tinha muita orientação, agora já tem bastante. Porque se a gente não fizer esse tipo de proteção aí, daqui uns 15, aí pelo caminho que estava andando aí, daqui uns 5, 10 anos a gente mesmo aqui ia ficar sem água. As ações do Conexão têm sido muito importantes, porque o Rio Rural chegou na fase final de incentivos. Agora o programa trabalha mais com assistência aos produtores e acompanhamento dos projetos. O Conexão dá essa possibilidade de continuar levando novos incentivos para os agricultores, especialmente esses ligados a pagamento por serviços ambientais. O projeto Conexão Mata Atlântica, ele veio para somar com o Rio Rural. Pois nós precisamos de proteger as nossas matas. Se nós não tivermos cuidado com as nossas águas, as crianças que estão nascendo, que estão chegando agora, eles não vão ter água. Hoje nós temos aqui a nossa mata protegida, nós temos proteção de nascente, nós temos área de recarga, graças também ao projeto Conexão Mata Atlântica. E o nosso salto tecnológico, ele veio acabar, se Deus quiser, definitivamente com essas erosões que estão na nossa propriedade. Nós criamos uma associação de moradores, né, com todo o trabalho, com todo o apoio dos técnicos da Emater e tal, Cambuci, e nós começamos a trabalhar de uma forma onde pudéssemos arrecadar recursos para ajudar o produtor. O associativismo é a única forma do produtor rural conseguir se sentir livre, conseguir se sentir forte, conseguir plantar, colher, produzir os seus produtos e comercializar. O agricultor fabrica água, ar, né? E alimentos também. Mas ele não se via premiado por fabricar água e ar. Né? O Conexão Mata Atlântica, juntamente também, quando a gente começou lá atrás com o Rio Rural, vem justamente premiar. Isso é incentivo, né, para o agricultor familiar. A natureza ela é generosa, mas ela também é muito justa na hora de cobrar os maus tratos que fizemos com ela. Porque eu comecei o meu processo de agrofloresta depois da perda de uma grande quantidade de gado, com uma seca que imaginava nunca existir. Pensava que seca era coisa do Nordeste. Chegou no Sudeste. A priori, a gente está tentando ampliar essa área de mata, de floresta e da própria fruticultura. Um dos primeiros projetos nossos foi a aquisição de uma estufa. A partir dela, a gente vai começar a produzir tanto as mudas das frutíferas, quanto nativas e quanto a parte da olericultura. Porque quando a gente fala em agricultura, tudo é muito bonito, mas tem que ter gerado uma renda para ter sustentabilidade. Senão a necessidade dele acaba tirando dele essa boa intenção. A
Até a conclusão da primeira fase do projeto, a meta é alcançar 1.500 hectares de conservação de floresta nativa, 750 hectares de restauração florestal, 1.500 hectares de conversão produtiva. Boa parte da Mata Atlântica, ela encontra-se dentro de propriedades privadas. Então, é fundamental reconhecer a importância da parceria junto com os proprietários rurais para conseguirmos alcançar nossos objetivos de promover a proteção da biodiversidade, da nossa Mata Atlântica. Então, reconhecer esses proprietários e trazê-los como parceiros do projeto, acho que esse é o grande legado do projeto Conexão. Histórias de quem produz e preserva. Projeto Conexão Mata Atlântica. Bem, queria só reforçar aqui que vai ter um tempo aí no final para debates, então, por favor, participem, postem perguntas lá no canal do YouTube, para quem está assistindo, que a gente vai responder essas perguntas no final aí da nossa conversa, tá bom? Então, aí, passar agora para o Gilberto e Zé Ferreira, para vocês também contarem um pouco aí como tem sido o projeto lá na ponta. Beleza, Maria. Obrigado aí. Queria cumprimentar a Academia Finatec aí pelo evento, primeiro, começando essa fala. Dizer que a gente está bastante feliz e está podendo participar de um evento que está abrangendo aí, atingindo várias pessoas que podem conhecer um pouquinho mais do que nós estamos fazendo, né? Eu acho que depois das falas que você e Marcelo introduziram, né, fica bastante fácil eu e Zé Ferreira conversar um pouquinho aqui, falar do local, né? E eu acho que o primeiro ponto destacado foi esse casamento, né, entre políticas públicas, né, e que mostra muito da evolução do trabalho aqui no Estado, que começou aí pelo menos uma década atrás com esse tema de PSA, né, e também com diversos programas de incentivo que buscavam desenvolvimento para o meio rural, tá? Esse casamento aí que você e Marcelo colocaram muito bem, né, essa aproximação entre as políticas ambientais e da agricultura, levaram ao benefício que a gente está tendo agora, ao resultado que a gente está conseguindo ter agora, né? E aí, esse estado é um estado muito diverso, né? A gente tem um universo muito grande de atividades nas diversas regiões do estado, né? No Médio Paraíba, pensando aí na bacia do Rio Paraíba do Sul, né, um foco maior para a pecuária, já na região noroeste, um foco grande para a agricultura e para a cafeicultura, né, onde a gente tem aí um universo grande de proprietários que podem se beneficiar com esse mecanismo para trabalhar agora na Conexão Mata Atlântica, tá? Eu queria reforçar um pouquinho os resultados que Maria colocou, um pouco antes de convidar aqui meu amigo Zé Ferreira, que está aqui com a gente também para falar um pouquinho do trabalho local, né? Que com esse resultado desse último edital, Maria colocou bem, nós temos aí algo em torno de 285 proprietários de diversas atividades que estão participando do projeto, né? E a gente tem o pessoal do leite, o pessoal do gado de corte, gente que trabalha com agricultura, né? Nós temos também propriedades maravilhosas que têm reservas, RPPNs, né? E que trabalham muito bem com a questão do agroturismo, né? Muita gente que tem produtos maravilhosos, né? Como o Marcelo falou, que estão lá produzindo, que beneficiam, que têm uma marca e que estão construindo uma identidade e agregando valor. Eu acho que isso é a colaboração que o Conexão veio trazer, de reforçar e de reconhecer esse trabalho que muitos deles já vinham fazendo, né? Eu sempre brinco assim, o trabalho é dos proprietários rurais, é dos agricultores. Nós estamos dando incentivo, né? Mas quem trabalha são eles, né? A gente trabalha muito também,
mas o que a gente quer é reconhecer e valorizar e fortalecer essas histórias, tá? E dentro dessas histórias de atividades econômicas e de perfis de produtores rurais, a gente tem uma região do estado, que é o Norte e Noroeste, que tem uma grande predominância da cafeicultura, né? E aí o nosso tema Web Café aqui nos levou a puxar um pouco para esse lado, né? Tentar trazer aqui uma pessoa que tem um histórico de trabalho grande lá na região, né? E que é uma região que tem aí um trabalho bem grande, várias pessoas, né? O pessoal da Emater que presta assistência, associações locais diversas, né? E empreendedores. E a gente poderia pensar aqui numa lista de cafés maravilhosos para estar citando aqui, né? Fazendo uma propaganda do pessoal, dos amigos, né? Pessoal de Varriçai, pessoal de Porciúncula, que se dedica muito e está cada vez mais fazendo bons produtos, tá? Então, nós vamos trazer um pouco essa conversa para a região do Noroeste, para um pouco da cafeicultura, e aí deixar a palavra aberta aí para o Zé Ferreira poder se apresentar, né, e falar um pouquinho, e a gente trocar um pouco dessas informações aqui, um pouco mais dessas informações sobre o que está acontecendo lá na região. Bom dia aí, José. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Guilherme, e a todos que estão nos assistindo. E dizer que é um prazer muito grande, uma honra, né, estar participando aqui hoje com vocês. A minha ligação com a agricultura sempre foi muito forte. Eu nasci na zona rural e, quando criança, já trabalhava, ajudava meus pais na lida no campo. Lá na minha querida e pequenina Piraúba, nas Minas Gerais. Depois eu fui estudar e, mesmo estudando, eu continuei trabalhando na roça. Em 1972, eu me formei em técnico agrícola, no Colégio Agrícola de Rio Pombo, uma cidade vizinha. Em seguida, fiz um concurso no IBC, Instituto Brasileiro do Café, passei e fui para o Paraná. O Paraná, naquela época, era o principal produtor de café do Brasil. 50% da produção de café brasileira era do Paraná. É o que representa hoje Minas Gerais, né, no cenário da cafeicultura nacional. E foi lá que eu passei a gostar de café. Eu me apaixonei pela cultura do café. Eu participava de todos os eventos de café, congressos, seminários, lia tudo de café em jornal, revista, onde tinha 2 ou mais conversando sobre café, eu também entrava na conversa. Então, eu passei a viver a cultura do café lá no Pará. Tudo era uma maravilha. E, em 1975, o Paraná foi castigado por uma terrível geada, né, que dizimou todo o Parque Cafeeiro do Paraná. Um ano depois, em 1976, eu fui transferido para o estado do Rio de Janeiro, aqui para a região noroeste, para continuar trabalhando, né, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é com café. E depois de 6 anos, né, assistindo os produtores, orientando no plantio de café, eu resolvi também a me tornar um produtor. E plantei a minha primeira lavoura de café em 1979 e, com certeza, de lá para cá, não tem um ano sequer que eu não plantasse pelo menos assim 5 a 10 mil pés de café. E eu acho muito gratificante, né, a cultura. Eu até me emociono um pouco quando... Mas eu acho que o seu áudio ele fechou, mas
é o que a gente procura, né? Eu acho que o que o Projeto Conexão está conseguindo fazer exatamente reconhecer histórias como essas, histórias de empreendedorismo, história de sucesso dentro das diversas atividades, né? Como o Marcelo falou bem, a Maria falou, nosso trabalho aí na região de Pociúncula e Varriçai, ele como iguais ao senhor, né? Histórias de cafeicultores, nós chegamos aí a 131 pessoas incentivadas nesses 2 municípios. Somente nesse novo edital foram 56 pessoas que entraram. E o legal, Marcelo, que foi bem falado, é que eles não entraram dessa vez, né, com apenas atividades ambientais. O projeto trouxe um incentivo para a conversão produtiva, que seria para apoiar as lavouras na melhoria da qualidade, consorciando elas em sistemas florestais, né? E a gente achou isso, como a Maria falou, um resultado bastante surpreendente, né? Pela receptividade, pelo entendimento dos cafeicultores de como essa oportunidade seria benéfica para eles. Eu acho que a história do seu Zé também se repete, né? E aí, Zé, essa contribuição da conversão produtiva, né? Eu acredito que ela pode ser muito bem utilizada dentro da atividade produtiva, né? Para melhorar as lavouras em algum sentido. E eu sei que o senhor já aplica lá, né? Boas técnicas de conservação, né? Dentro das lavouras, e que os cafeicultores também têm alguns problemas relacionados ao sol. Então, de repente, a gente poderia aqui pedir para o senhor falar um pouco o que o senhor acha que está sendo útil, né, para a realidade da produção, em termos de apoiar o agricultor a produzir um melhor café, né? Nós estamos falando de um projeto que se vê como um projeto de meio ambiente, mas, como o Marcelo bem colocou, nós estamos num casamento aqui entre a política ambiental e agrícola. Então, eu queria entender um pouco melhor, quer dizer assim, por que isso atraiu tanto os agricultores de café, né? O que vocês acharam bom? Tudo bem, só completando aí, Gilberto. Em 1990, com a extinção do Instituto Brasileiro do Café, eu fui remanejado para o Ministério da Agricultura. Sim. Eu continuei trabalhando, né, com a cultura do café e pretendo ainda continuar trabalhando até que aquele pai, né, nos chame lá para viver com ele, e espero que isso ainda demore bastante tempo. Mas a minha ligação continua muito forte no meio rural, porque, além de técnico do Ministério da Agricultura, eu sou presidente do Sindicato Rural de Natividade, com extensão de base em Varriçai, sou vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro, uma associação que vem trabalhando muito, dedicando muito para o desenvolvimento da nossa cafeicultura. E sou presidente da Copercanol, Cooperativa de Café do Varriçai, que a gente vem lutando para colocar essa cooperativa para funcionar, para ajudar cada vez mais o produtor. Mas eu identifico mesmo como um produtor rural. E quanto a esse trabalho de vocês aqui na nossa região, é muito gratificante. Eu fico muito alegre em ver hoje as entidades, né, do meio ambiente procurando ajudar o produtor. Saiu daquela de tempos atrás que apenas fiscalizava, então aterrorizava o produtor rural. Hoje não, hoje a gente recebe essa ajuda e isso é muito bom. Quando eu comecei a participar desse programa, eu não imaginava que isso fosse trazer assim, uma repercussão tão grande aqui para o Noroeste Fluminense. Quando vocês nos procuraram lá na cooperativa e nós recebemos vocês lá, eu passei a dizer que, quando vi esse trabalho, eu passei a dizer que um dos melhores investimentos que a cooperativa de café fez nos últimos anos foi acolher vocês lá dentro da cooperativa. Então, a gente é parceiro e
Então, estamos muito animados com a continuidade desse projeto. O que eu recebi, né, é pouco, na verdade, que eu participo com a área pequena, mas eu venho aplicando, como já fazia antes, na manutenção das caixas de retenção, manutenção dos terracinhos, e agora estou com um projeto de fazer um plantio de árvores nativas em 20 hectares de café, em parceria com vocês. Sim. E o que a gente vê, o produtor hoje, que já tinha essa intenção de preservação, já tinha noção de preservação, só que não tinha recurso e falta de conhecimento. E hoje eles estão tendo essa oportunidade através do trabalho de vocês. Então, eu quero parabenizar toda essa equipe, né, que vem trabalhando em benefício do meio ambiente. Perfeito. A gente fica muito feliz também e já cansamos de parabenizar a nossa equipe que está lá junto com os parceiros, com os proprietários, que são elo fundamental dessa cadeia aí. E aí eu queria assim, levar para um outro ponto que, além dos investimentos, né, que é o nosso PSA, apoio financeiro, que Maria colocou, que é o recurso que vem para a gente converter as áreas produtivas, né? Depois de feito isso, esses 285 agricultores recebem o PSA anual, né? Que é um PSA que é utilizado para o investimento, para o salto tecnológico da sua atividade produtiva, né? Eu tenho ficado muito feliz que eu vi uma mudança de perfil do primeiro ano para esse ano agora, com propostas bastante interessantes, né? Onde os agricultores estão pensando muito nessa questão da conservação do solo das lavouras, né? Estruturando seus galpões e terreiros para secar, para ter uma melhor qualidade do café, né? E bastante gente também investindo em energia limpa, renováveis, né? Principalmente energia solar. Quer dizer, é um projeto onde você está trabalhando a parte produtiva, melhorando sua capacidade de produção, mas também melhorando a condição de vida da propriedade como um todo, né? E com isso também os investimentos podem chegar para grupos, né? Como o senhor bem colocou, existem grupos bastante interessantes no Noroeste que tentam fortalecer o café da região, né? Essa identidade do café da região montanhosa aí, né? de Varriçai e Porciúncula, com uma qualidade, né? Uma identidade territorial e agora também com uma identidade ambiental, com uma qualidade, né? A mais que nós estamos vendo e reconhecendo. Então, entendo que isso pode ser uma força a mais para esses grupos, para essas estratégias, né? Como a estratégia da Copercanol. Quer dizer, à medida que os diversos produtores tenham melhores condições ambientais e possamos divulgar isso, a Copercanol vê isso também como uma força para essas estratégias. Eu acho muito bacana a estratégia coletiva e muito importante, por isso estou te perguntando isso. Correto, eu também sou muito a favor do socialismo, né? Eu acho que, principalmente nessa área de pequenos produtores, que é o caso nosso aqui do Noroeste, a Copercanol pode ter uma importância muito grande em tornar esses produtores, né, em grandes, não grandes produtores, mas assim, de uma maneira de poder cuidar melhor de suas propriedades, obtendo assim favorecimento na compra de produtos e na venda do seu café. Eu acho que a importância da cafeicultura no Noroeste Fluminense, além da parte econômica, né, eu acho que o principal é o aspecto social. O café é a cultura que mais gera emprego, é a cultura que melhor distribui renda, e nós vimos aqui nos últimos 20, 30 anos no Noroeste uma verdadeira reforma agrária, em que os pequenos, os trabalhadores, né, engenheiros, parceiros das propriedades, compraram seu pedacinho de terra
e estão plantando café. Então, ocorre um sistema inverso do que a gente vê em outras regiões, em que as grandes propriedades vão sempre comprando os pequenos proprietários, pequenas propriedades. Aqui não, aqui o sistema foi inverso, em que grandes não, as médias propriedades foram subdivididas em pequenas propriedades e que está lá o seu produtor, né, cuidando da sua lavoura na sua própria terra. Então, isso foi muito importante aqui para o Noroeste. E, nesse período de colheita, nós temos na região mais de 6.000 pessoas trabalhando com o café. Temos aqui uma produção, esse ano, provavelmente passe dos 300.000 sacos de café, e isso aí, de finanças, são mais de 150 milhões de reais, muito importante para os municípios produtores, e não só os produtores, mas também os municípios vizinhos, até mesmo para Itapebuna, que é o polo, né, da região. Quando o café tem produção boa, tem preço, e todo o comércio, né, da região beneficia disso, vende-se mais carro, mais moto, mais máquinas. Então, é um benefício muito grande que todos ganham com o café. Perfeito. Nossa, que maravilha, né? Que bom saber que esses números aí estão tão bons. E a gente sabe, lá é muito bacana ver as famílias todas trabalhando juntas, né? É uma realidade que realmente motiva a gente a continuar. Eu queria dizer que a gente fica bastante feliz. Eu estou provocando essa discussão sobre essa questão desse valor ambiental, né? Até para incentivar mais pessoas do café a ir com a gente nessa construção, né? Nessa batalha que a gente está iniciando, né? Para provocar um pouco essa discussão também aqui junto ao Estado. Eu acho que o trabalho do Conexão já vem valorizando e destacar esse valor ambiental, essa conquista dos agricultores que estão adequando suas lavouras, que estão recuperando suas nascentes, que estão protegendo as suas matas, é o que a gente precisa dar continuidade para criar valor nisso, né? Para criar uma estratégia que vai sustentar esses produtos que vão ficar e que estão sendo incentivados, viu? Eu queria agradecer bastante, deixar aberto para o senhor poder fazer uma fala para a gente concluir, porque também nós temos aqui um videozinho para exibir, né, que conta um pouco mais da sua história lá na sua propriedade, que mostra as imagens do café consorciado com árvores. Eu acho que ainda é uma inovação, mas eu gostaria que passasse a ser um padrão para a gente ter biodiversidade, para a gente ter sombra, para a gente ter água nas propriedades, nos cafezais, né? Conservação de solo é fundamental, para que essa produção possa aumentar ainda mais e com mais qualidade, tá? Então, eu queria agradecer por ter respondido o meu convite, estar aqui, né, falando aqui na Academia Finatec, essa oportunidade, e deixar aberto aí para, se eu quiser fazer alguma outra fala, falar mais alguma coisa. Eu que agradeço esse convite para a participação e dizer que a cafeicultura hoje é uma cafeicultura moderna, muito diferente daquela antiga, que o café ficou como vilão, né, do comprometimento com o meio ambiente. Hoje não. O café é plantado em nível, em áreas menos declivosas e com, assim, recuperação. Eu considero que o café, conforme o Marcelo disse, das pastagens degradadas, o café hoje é como uma recuperação dessas áreas degradadas. Quando você planta café, que cuida bem da lavoura, você tem faz correção de solo, você melhora muito as condições na propriedade. Então, foi um prazer muito grande participar com vocês. Desculpa aí das nossas falhas, né? Mas vocês estão de parabéns. A gente tem o Marcelo aqui, um parceiro muito grande, que é a Emater, a Secretaria de Agricultura, vem dando
todo o apoio à Prefeitura do Noroeste Fluminense, juntamente com o Ministério da Agricultura, o FAERJ, o Sistema FAERJ, o SEBRAE e muitas outras entidades que têm participado junto com a gente. E agora essa parceria forte aí do pessoal da Conexão Mata Atlântica. Nosso muito obrigado e estamos com vocês. É isso, nós aqui agradecemos e valorizamos muito os parceiros locais, os agricultores e as entidades que estão apoiando o projeto, tá? Queria, antes de pedir para soltar o vídeo, falar para o pessoal que está assistindo que podem encaminhar perguntas e após o vídeo nós vamos ter um tempinho ainda para tentar responder alguma coisa. Podem colocar o vídeo número 2, que fala um pouco aí da história do nosso amigo convidado aqui. Eu sou José Ferreira Pinto, sou técnico agrícola e produtor de café aqui no município de Baiçai. Tenho uma propriedade denominada Macaxeta, onde desenvolvo minhas atividades. Nasci na roça, né, sempre fui agricultor. Vim transferido aqui para o Rio de Janeiro e chegando aqui, entrei na atividade também, comprei um terreno e fiz o meu primeiro plantio de café, em 1979. Eu sou um exemplo disso que já causei algum impacto negativo no meio ambiente. Então, meu pai, quando comprou propriedade, era propriedade em mato. Foi transformada aquela mata em lenha, né? Para formar renda para a propriedade e fazer o plantio, para desenvolver. Então, hoje, eu já faço ao contrário, né? Eu já tenho essa possibilidade de, ao invés de derrubar mata, eu plantar árvores. E isso eu tenho feito já há bastante tempo, né? A gente incentiva muito o associativismo. A gente fala que o pequeno, né, quando se junta numa cooperativa, ele se torna um grande em condições de competir. O projeto Conexão Mata Atlântica veio recompensar, né, o produtor pelo trabalho que ele tem feito. Eu apliquei, né, naquilo que eu já vinha fazendo na questão de manutenção das caixas de retenção. Além de reter a água, evitando a erosão, né, para assoreamento dos córregos, vai conservar a umidade do solo, né, e essa água ali armazenada, ela vai brotar alimentando as nascentes. Eu acho que a preservação é tudo, e é uma necessidade. E se a gente quer assim, melhoria de qualidade de vida para nossos filhos e nossos netos, né, nós temos que preservar e incentivar, né, essa nova geração, essa questão da preservação. Histórias de quem produz e preserva. Projeto Conexão Mata Atlântica. Ok. Voltamos aqui, então. Então, para começar aqui a responder algumas perguntas que recebemos, então, registrar a primeira presença da Emater de Porciúncula, a equipe também da Emater Rio, que colocou aqui algumas mensagens, e da Embrapa Solos também, que postou, né, o Sérgio Siciliano, Raquel Bardi, muito obrigada a participação e presença de vocês, e eles fizeram duas perguntas, né, que eu e o Marcelo a gente vai tentar responder. Gilberto e Zé Ferreira também podem ficar à vontade aí para complementar, se quiserem, que aí fala sobre se o projeto ele pode se ocorrer e se estender em outras áreas. Quem fez essa pergunta aqui foi Ana Paula e Valéria Moser. Elas perguntaram se o projeto também ocorre em outras regiões, e a Raquel Bardi perguntou se a gente fosse executar um novo projeto, quais seriam as lições aprendidas que a gente estaria desse projeto, né? E eu acho que a pergunta também vai no sentido de essa 1 e 2, né? Se a gente tem perspectivas de ampliação, novas ações. Então, comentando que hoje o projeto Conexão Mata Atlântica, como ele é financiado com recursos do Fundo Global do Ambiente, então ele tem uma restrição, que é o montante desse recurso que foi destinado e a definição das áreas que foram feitas na concepção do projeto. Então, hoje, com o recurso do Fundo Global do Ambiente, a gente executa o projeto nessas regiões que apareceram no vídeo principal, né? Então, que a gente comentou, o Médio Paraíba, e a região do Baixo Paraíba do Sul, ou região noroeste, né? Então, se o projeto vira a conseguir captar novos recursos, né, aí sim, talvez possa se pensar em novas áreas, né? Mas hoje, com recursos do GEF, não.
E em relação à questão de perspectivas de ampliação, aí queria também dizer que hoje a gente tem discutido, sim, já uma experiência de replicação desse projeto na Baía de Guanabara, em parceria também, novamente, né, com a Emater Rio, para desenvolver um projeto ali na bacia do Rio Guapi-Macacu, que é o principal manancial de abastecimento da região metropolitana na porção leste. Então, são cerca de 2 milhões de habitantes que dependem desse manancial, e uma área que tem toda uma vocação de produção agropecuária, né? Então, principalmente, como nessa região noroeste, a gente fala aqui do café, principalmente, lá a gente está falando do aipim, do milho, da goiaba, então a gente também está desenvolvendo um projeto usando esses mesmos moldes e esses mesmos, vamos dizer assim, essa mesma lógica, né? Tudo isso que a gente aprendeu nesse projeto, a gente está replicando nessa outra área, nessa outra região, em parceria com o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara, que a gente acredita muito na importância dos comitês de bacia dentro da política de PSA, porque é um recurso de arrecadação da cobrança pelo uso da água, então faz todo sentido que os usuários de água, né, que contribuem, né, com esse recurso pela cobrança, eles revertam esse recurso para que os produtores que estão ajudando a conservar os mananciais sejam remunerados. Então, essa lógica já acontece em outras regiões hidrográficas, como no Comitê Guandu, no Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul, CEIVAP, e também, então, agora também a perspectiva é que a gente comece a trabalhar isso na Baía de Guanabara, né? Tem esse Marcel que é complementar, mas a gente está trabalhando com isso, né? Com essa perspectiva de ampliação, e das lições aprendidas eu ressaltaria isso que a gente já falou, que é realmente integrar a área de extensão rural com a área de meio ambiente, adequação ambiental, tentar buscar trabalhar isso de forma integrada e ter esse olhar, esses mecanismos que consigam integrar esses 3 eixos, para que a gente tenha mais ganhos, né, e que a gente consiga também ter um maior resultado, que é o eixo da conservação ambiental, o eixo da qualidade de vida e o eixo da produção. Então, Marcel, se você quiser complementar também, demais. Eu acho que você já deu um caminho aí para essa questão, Maria. A gente sempre está atento e vai esse tipo de projeto ele vai criando massa crítica, né? Então vai criando pessoas que podem estar atentas a novos editais, né? E tudo, e oportunidades, né? Esse é um caminho que está sendo construído aqui no Estado. Um outro, que eu também acredito muito, né, é uma prioridade nossa lá na Secretaria, na Emater, essa aproximação com os comitês de bacia e com a ANA, né, com a Agência Nacional de Águas, né, apresentando essa abordagem, a metodologia de microbacias também, da forma como ela vem sendo trabalhada aqui no Rio, como alternativa, essa aqui com fortalecimento, né, das organizações rurais, né, esse fortalecimento de grupos, né, e um outro que também tem se apontado de aproximação, né, tanto com a justiça, a gente tem aqui no Rio esses exemplos de trazer o Ministério Público, né, para ser parceiro, né, então você está atento à possibilidade de aplicação de recursos de TAC, né, de multas, de ajuste de conduta, né, com essa abordagem, né? E um outro aqui no nosso caso também, né, às vezes são TACs também ou compensações ambientais. A gente tem muitos empreendimentos aqui no Rio, né, que tem que fazer compensação ambiental e que se pode, né, oferecer essa forma de trabalhar, essa metodologia. Então, eu acho que a gente tem aí uma série de possibilidades, né, que não depende somente de editais, ou então pode ter um edital, mas ser fortalecido com outras fontes, né, de recurso. O importante é ter bem claro que essa é uma alternativa, né, e que a gente tem como continuar trabalhando dessa forma. Só queria complementar, Maria, antes de, se por acaso tiver mais alguma pergunta, rapidinho. Acho que o principal aprendizado também, que na minha ótica, é a parceria, sabe? Projetos de PSA são 2 coisas, né? Parceria entre instituições, entre associações e produtores. E, com isso, desenvolver e aplicar os mecanismos de uma maneira bem adaptada ao contexto que você está trabalhando, né?
buscar atender as demandas e fortalecer os processos que já estão em andamento, como esse trabalho que a gente vê no Noroeste, que nós estamos fortalecendo e incentivando, tanto das instituições que vinham batalhando pela cultura do café, como as associações, como o Zé Ferreira colocou, e os produtores, que já têm muito trabalho lá. Eu acho que é isso, trabalho adaptado à realidade local e parceria. Bacana. Queria aproveitar também e fazer um comentário em cima de duas perguntas e aí também pedir aí para o Zé Ferreira e o Gilberto comentarem, que foi o que o pessoal da Emater, né, ressaltou aqui da importância de conciliar a produção, quer dizer, na verdade diz que a conservação e a produção andam juntas, né, e o Zé Ferreira falou, né, que ele está inovando aí, entrando com 20 hectares, né, implantando, consorciando com espécies nativas, e ele também já faz as práticas de conservação do solo. Então, Zé Ferreira, eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, também se tiver outros técnicos e, assim, também outros gestores de iniciativa de PSA e também outros produtores, para o senhor falar um pouco, assim, para eles, como o senhor vê a importância da implantação dessas práticas, para quem ainda está um pouco receoso de tentar implantar, assim, como que o senhor vê a oportunidade, o que isso pode agregar ou melhorar na produção do café, né, e considerando a importância também do café aí para a região, o senhor falou a dimensão econômica e também, imagino, territorial, como que a adoção dessas práticas pode melhorar na produção do café. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco isso e o Gilberto também falasse um pouco de como que o trabalho da parte da capacitação e difusão, para que os produtores conhecessem esses sistemas, como isso também foi, né, qual foi o resultado disso, como que os produtores têm recebido isso. Então, queria que vocês falassem um pouco isso, né, antes da gente também encerrar. Pois é, Maria, essa questão da arborização, ou um semi-sombreamento, hoje é uma necessidade. Então, você vai contribuir com o meio ambiente e vai agregar a cultura do café. Com as mudanças climáticas, hoje é primordial o plantio dessas árvores. Você vai melhorar a produtividade e vai melhorar também a qualidade do produto. E a questão da conservação do solo, os plantios em terracinho, isso a gente já está vendo o resultado com menos assoreamento, né, dos córregos e melhor alimentação das nascentes. A gente já é visível, né, esse benefício na nossa região. Beleza. Só para responder essa última pergunta, Maria, a gente fez um trabalho, como o Zé Ferreira falou, apesar de ser uma necessidade, né, a percepção de alguns produtores vendo os impactos, né, do clima, do calor e do sol, né, na qualidade do seu café, é uma inovação bastante grande. Então, nós estamos ainda construindo a difusão dessas inovações, né, e junto com a gente estão os parceiros institucionais e os produtores rurais. Fizemos bastante atividades de difusão, mas isso ainda vai continuar por um bom tempo, e nesse momento as pessoas que são beneficiadas estão construindo seus projetos, né, de conversão, definindo quais as plantas vão entrar, qual o número de plantas, né, que culturas econômicas eles podem consorciar. Isso vai gerar para a gente um universo de áreas, né, que vão resultar em aprendizados, em trocas de experiência, né, e aos poucos consolidar essa prática de consorciamento com espécies florestais nativas ou econômicas, né, como uma prática aí que possa ser adotada a longo prazo. Então, mais uma vez, eu digo que nós estamos construindo em parceria, né, e de uma maneira adaptada a que os produtores podem fazer, né, logicamente atendendo aos padrões aí do projeto, tá? Então, estamos trabalhando na difusão e muito, e os produtores junto com a gente, tá? Legal, Gilberto. Bem, eu acho que a gente também agora está se encerrando aqui no final, já estamos próximo do limite do horário do Web Café. Eu queria, então, assim, pedir quem quisesse também comentar, falar um pouco, assim, vou deixar aqui alguns links para quem quiser saber mais um pouco sobre o trabalho do projeto Conexão Mata Atlântica. A gente tem um site que é o www.inea.rj.gov.br/conexão
Conexão Mata Atlântica, né? Sem tio, enfim, sem cedilha, que é o nosso site. Então, ali a gente sempre posta as notícias. A gente também tem o Facebook do projeto, que é Conexão Mata Atlântica RJ. A gente tem um canal do YouTube também, Conexão Mata Atlântica RJ. Quem quiser saber mais, ver os vídeos, mais vídeos que a gente também tem, e saber das novidades, a gente está sempre postando no Facebook. E aí também reforçar que a gente lançou recentemente uma revista INEANA, que é uma revista técnica do INEA, que foi lançada no final do ano passado, em 2019, que traz um panorama do tema de pagamento por serviços ambientais no estado do Rio de Janeiro. Então, lá a gente tem 8 artigos que representam 8 iniciativas de PSA no estado, que beneficiaram cerca de 17 municípios. Então, quem quiser saber assim, como está o panorama dos projetos, da temática de PSA, essa revista está lá no site do INEA, é só entrar no site do INEA e buscar em publicações. E aí você vai poder acessar essa revista, e um dos artigos é o do Conexão Mata Atlântica. Você também vai poder ter mais detalhes de como é o funcionamento do projeto, assim, de forma mais detalhada, para quem quiser saber mais, né? Então, aí deixo também para quem quiser falar da sua instituição, ou quiser saber mais sobre o que está sendo feito. Zé Ferreira falar um pouco da Copercanol, Marcelo também da Emater. Se quiser passar algum informe assim para reforçar algum evento que vocês estão fazendo, ou então o site da instituição de vocês, né, antes da gente também fazer o encerramento. Tá, eu vou encerrar então minha parte aqui, né, trazendo aí um depoimento, né? Eu acho importante agradecer aqui a presença do Zé Ferreira e do Gilberto, tá? Eu acho que vocês trazem a experiência de estar vendo as coisas acontecendo no dia a dia, né? O Gilberto, né, faz esse meio de campo de coordenação, né, e com os técnicos na ponta, de acompanhamento de projetos, né? E o Zé Ferreira, né, produtor rural, produtor de café, né, do que ele já veio falando aí, né, eu acho que esses depoimentos que trazem e validam, né, o que está acontecendo. Então, eu acho que tinha que, a minha parte aqui, fechar, né, ressaltando, eu acho que a gente tem que, ficou a sugestão, depois de promover, né, ampliar esses debates, né, com muitos produtores e técnicos da ponta, né, para a gente ouvir e captar também o que tem que ser aprimorado e tudo mais, né? A gente incentivar cada vez mais a participação de vocês, né, e de ouvi-los, tá? E já que o Zé Ferreira está aqui também, só lembrar, a gente está envolvido num trabalho que envolve a Emater, a Secretaria de Agricultura, parceiros, né? Tem o Sebrae, está entrando o pessoal de Minas também, né, numa possibilidade de um selo de reconhecimento para café aqui do estado do Rio de Janeiro, né, de reconhecimento para bons cafés aqui do Rio. Foi formado o grupo de trabalho, né, pela Secretaria de Agricultura, a gente está participando, está nas discussões iniciais, ainda conversando também com os parceiros lá do Certifica Minas, né, e esse tipo de certificação ele pode trazer, né, e valorizar quem trabalha as questões ambientais, né? O cafeicultor, que além da qualidade e tudo mais, tem boas práticas sociais, né? Mas tem boas práticas ambientais, né? Então, isso é uma coisa importante para trazer agora nesse finalzinho aqui da minha fala, tá? Agradecer a todos que estão ouvindo aí, participando, Finatec, né? Tudo. Pois é, esse programa da identificação geográfica vai ser muito importante, né, para a cafeicultura do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre teve a fama de produzir cafés inferiores, né, no passado, e hoje não. Hoje, o grande crescimento da cafeicultura fluminense foi na questão da qualidade. Hoje, o Rio de Janeiro produz cafés especiais, café de boa qualidade. O que falta agora é um trabalho, né, mais efetivo para mostrar esse café para o consumidor, né, para colocar o café do Rio de Janeiro no cenário nacional ou até internacional. Nós precisamos disso aí, e essa parceria vai ser muito importante para a gente conseguir isso aí. Bom, beleza, no mais, pessoal. agradecer.
e estou muito satisfeito e fico torcendo e rezando para que esse projeto, né, da Conexão Mata Atlântica, o pagamento por serviços ambientais, se estenda para todos os produtores. E eu acho que os produtores merecem, né, são responsáveis direto pela conservação do meio ambiente, colocam suas propriedades para o bem da coletividade, então nada mais justo do que receber por isso, né? Esse reconhecimento é muito importante para nós. Obrigado. Nossa, nós que agradecemos, viu? Agradeço muito a Mariê e ao Marcelo também por viabilizar esse projeto aqui no Rio de Janeiro, manter e fortalecer essa agenda, que é super positiva. Eu agradeço à Academia Finatec por ter dado esse espaço para a gente aqui no Conexão Mata Atlântica no Rio de Janeiro, tá? E ainda queria deixar o Web Café Educação Mata Atlântica vão ter outros blocos, né? A próxima etapa será no dia 1º de setembro e agradeço a oportunidade e bom dia aí para todos.